A Marvel não é tão conhecida por ser uma editora cheia de velocistas como é na editora rival, mas tem sim personagens extremamente rápidos. Hoje eu decidi trazer um pouco mais de destaque a esses personagens, mas vale um adendo. Só vão estar aqui os focados na velocidade, não obrigatoriamente que só possuem esse poder, mas que sejam os mais conhecidos por isso. Então Thor, Sentinela e Capitã Marvel, que possuem super velocidade, vão ficar de fora, já que são bem mais focados em força bruta. Aqui só teremos os velocistas de fato, e dito isso, vamos para o vídeo de hoje. Tommy é um dos filhos reencarnados de Wanda Maximoff e Visão, junto com seu irmão gêmeo, Billy Kaplan. Originalmente, a Wanda usou seus poderes de manipulação da realidade para criar dois filhos, Tommy e Billy, durante o seu casamento com o Visão. Esses filhos foram revelados como fragmentos da alma de Mephisto e acabaram sendo desfeitos quando Mephisto os reivindicou. Mais tarde, as almas desses filhos foram reencarnadas em novos corpos, resultando em Tommy Shepard e Billy Kaplan, que cresceram separados sem saber da sua conexão inicial. E para resumir, o Tommy foi recrutado para os Jovens Vingadores e adotou o codinome Speed, por conta dos seus poderes de super velocidade. Apesar dele ter tido bastante destaque na HQ dos Jovens Vingadores, o personagem carece de feitos relevantes e por isso fica em último na lista. O personagem já afirmou que a sua velocidade máxima é de 1227 km/h, enquanto a velocidade do som é de 1235 km/h, o que torna ele um jabuti perto de Ferraris aqui da lista. Mas claro que para os padrões humanos ele é extremamente rápido, conseguindo cobrir a área de uma ilha inteira antes do seu irmão terminar a conversa que estava tendo. Também pode facilmente desviar de balas e desviou do sistema de defesa da mansão dos Vingadores, mas como eu comentei, os próximos estão muito acima dele no que tange de velocidade, então não tem nem discussão para sua posição na lista. E avançando, o nono velocista mais rápido da Marvel é o Estrela Polar. Jean Paul é um mutante e também membro da Tropa Alpha, que é uma equipe relativamente desconhecida da Marvel. Bom, não que seja uma equipe pequena, mas para o público geral, a Tropa Alpha é com certeza desconhecida. Ele nasceu em Montreal e é irmão gêmeo de Jean-Marie, que viria a se tornar a heroína Aurora. Eles ficaram órfãos após um acidente de carro que matou seus pais, e os gêmeos foram separados na infância, onde Jean Paul cresceu e se tornou um esquiador profissional de renome, ganhando fama e prêmios até os 18 anos. Foi então que o líder da Tropa Alpha o convidou para se juntar à equipe que operava sob o Departamento H, um ramo do governo canadense voltado para combater supervilões. Jean Paul aceitou, adotando o codinome de Estrela Polar, e sua irmã Aurora também se juntou ao grupo. Ele possui a capacidade de impulsionar o seu corpo a uma velocidade sobre-humana, tornando-se um projétil vivo. O Estrela Polar pode canalizar uma parte da energia cinética do movimento atômico nas moléculas do seu corpo em uma única direção. Isso pode acelerar o seu corpo em uma velocidade em proporções diretas à quantidade de energia cinética que ele aproveitou. Eu sei que ficou um pouquinho complicado, mas para resumir, ele tem super velocidade e é isso aí. Ele fica tão abaixo porque ele pode atingir 99% da velocidade da luz em situações comuns. Para ser honesto, o Estrela Polar pode atingir a velocidade da luz, mas isso o mataria, já que o seu corpo é incapaz de lidar com as forças que seriam aplicadas contra ele. E como todos os demais chegam na velocidade da luz e ultrapassam com facilidade, ele fica nessa posição e não tem possibilidade alguma de subir. Mas avançando, em oitava, eu coloquei a Monica Rambeau. Ela nasceu e foi criada em Nova Orleans e era filha de Maria Rambeau, uma costureira de sucesso, e Frank Rambeau, um bombeiro. O destino a alcançou um dia quando ela ganhou superpoderes após ser bombardeada por energia extradimensional, produzida por uma arma disruptora de energia criada por um cientista criminoso. Dentre a série de poderes da personagem relacionados à luz, a personagem conseguiu uma super velocidade que se destaca bastante. Já foi mostrado que na sua perspectiva, o mundo inteiro para quando ela fica na sua forma luminosa. A personagem canonicamente pode se mover e lutar na velocidade da luz, o que já subiu muito o nível em comparação aos anteriores da lista. A personagem também conta com uma velocidade de reação insana, conseguindo acertar o Hermes com suas rajadas de luz. Mas vale mencionar que o personagem não estava em movimento, ao mesmo tempo que ele não conseguiu reagir a tempo de desviar, então meio que tá valendo ainda. Ela já diz ter dado uma volta completa na Terra em 2 segundos, cobriu milhões de quilômetros voando além de Plutão e já pesquisou toda a superfície do Oceano Atlântico em 3 segundos. Ela fica mais abaixo porque eu não achei citações ou feitos dela acima da velocidade da luz, o que faz sentido, já que seus poderes são literalmente se transformar em luz, mas deixa ela mais abaixo do que os próximos. E olha, por incrível que pareça, o Mercúrio está relativamente alto aqui na lista, por muitos tido como o velocista mais lento de toda a Marvel, mas isso não é bem assim não. Tenho certeza que muitos vão achar que o personagem deveria ficar mais abaixo, mas quando eu for citar os seus feitos, vou explicar o porquê que ele ficou bem mais acima. Pietro, junto da sua irmã Wanda, são humanos aprimorados pelo Alto Evolucionário, mas por muitos anos foram colocados na posição de mutantes. Ele foi acolhido pelo Magneto e obrigado a se juntar à Irmandade dos Mutantes. No entanto, ele discordou muito dos métodos violentos do Magneto. E, eventualmente, junto com a sua irmã, escolheu partir e se juntar aos Vingadores para se redimir. E quando
quando eu comentei que o personagem era considerado o velocista mais lento, eu não estava exagerando, geralmente sendo descrito como um velocista que beira a velocidade do som. O personagem precisava de segundos inteiros para fazer coisas como desarmar bombas, resolver cubos mágicos e percorrer metade de uma cidade. Felizmente, mais tarde, ele recebeu uma atualização e ficou mais rápido, superando o seu sobrinho, o Tommy, o já mencionado, e correu de Genosha até a Latvéria no tempo que o Dr. Destino deu alguns passos. Foi inclusive depois dessa atualização que ele passou a correr sobre a água, coisa que ele também não era capaz de fazer antes, ou pelo menos não tinha demonstrado essa capacidade. A partir de então ele foi recebendo feitos melhores e passou acima da velocidade da luz, conseguindo correr de Los Angeles até Buenos Aires em 12 segundos. Isso já o colocaria não apenas acima do Tommy, mas também da Mônica aqui na lista, já que ele superou a velocidade da luz nesse feito. E eu poderia listar mais alguns feitos do personagem, mas é uma citação bem recente dele que é o importante. Na recente HQ dele da Feiticeira Escarlate, o mesmo afirmou que pode reagir em 1 picosegundo. Para vocês terem uma ideia, em 1 picosegundo a luz percorre só 0,3 milímetros, mais ou menos a espessura de uma folha de papel. Isso já seria o bastante para ele se equiparar aos primeiros da lista, mas como é uma citação e apenas uma única vez foi dito isso, vou deixá-lo mais abaixo para ser justo. E avançando novamente e agora subindo muito o nível aqui da lista, em sexto eu coloquei o Surfista Prateado. Ele, apesar de ter dezenas de poderes, é conhecido por ter uma velocidade quase que incomparável, e muitos de vocês podem dizer que ele não é um personagem focado em super velocidade e não deveria estar aqui na lista, mas isso é uma meia verdade. É fato que o surfista é um peso pesado com um dos pacotes de poderes mais abundantes da ficção, mas o seu principal poder é sim a sua super velocidade. O personagem foi feito para isso. Seu dever é percorrer o universo em busca de planetas para o Galactus. Até mesmo em grandes sagas, o seu papel é ser um velocista, como aconteceu na Guerra Infinita, onde a sua função era pegar a manopla do Thanos na surdina. Ele quase conseguiu, percorrendo uma distância de anos-luz em segundos, mas o Thanos foi mais rápido e conseguiu manter a manopla em mãos. O personagem, em questão de algumas horas, pode viajar distâncias de galáxias inteiras, viajando anos-luz por segundo. Em uma ocasião, ele estava à procura do Namor e novamente demonstrou conseguir percorrer a Terra várias vezes em poucos segundos. Sua posição nessa lista se torna indiscutível quando lembramos que ele pode acessar a viagem no tempo com a sua velocidade, correndo ao ponto que pode acessar a quarta dimensão. Infelizmente, ele é muito mais voltado à velocidade de deslocamento, e isso pesou na hora de colocá-lo aqui na lista. Claro que ele reage extremamente rápido também, e pode aumentar os seus sentidos para desviar de golpes como se estivesse em câmera lenta, como já fez com Hulk e com Tocha Humana. Mas são momentos bem raros nas HQs em que isso acontece, então não é como se fosse super valorizar esses feitos, e por isso ele fica em sexto. E entrando no top 5 personagens mais rápidos da Marvel, eu coloquei o Makkari. Ele que é um dos membros dos Eternos, uma ramificação imortal da humanidade criada pelos Celestiais há quase 1 milhão de anos. Foi dito como tendo aprendido a correr antes mesmo de andar, e sempre teve uma afinidade natural com a velocidade, tornando-se logo o mais rápido de todos os Eternos. Foi ele quem ensinou a escrita aos egípcios, esteve presente no Álamo e, mais importante, tornou-se um super-herói durante a Segunda Guerra Mundial. Desde então, Makkari e os Eternos se envolveram voluntariamente ou não profundamente na história da humanidade. Em algum momento, Quasar Makkari treinou com o Mestre Elo, sacrificando a maioria dos seus poderes como Eterno para concentrá-lo apenas na sua velocidade. O personagem é bem antigo nas HQs e um dos que mais tem feito de velocidade, como por exemplo correr mais rápido que o Borrão, mesmo com a panturrilha machucada. E deixando claro para quem não conhece, o Borrão é um velocista, mas ainda vai aparecer aqui na lista. Em algumas histórias, o Makkari já foi capaz de correr lado a lado com o primeiro e o segundo aqui do vídeo, mas ele é bem inconstante em relação a isso. Existem vários momentos nas HQs onde ele se mostra mais rápido da editora, mas geralmente ele não consegue manter a sua velocidade máxima por muito tempo. Da mesma forma que ele já disse ter corrido mais rápido que o pensamento, ele já se equiparou a um cometa, a um raio e por aí vai. Mas ele é extremamente inconstante e existem até mesmo algumas recontagens sobre ele nas HQs, então fica um pouco mais abaixo dos próximos que sempre se mostram insanamente rápidos e constantes nas suas velocidades. Um deles é o quarto, que é o deus da velocidade, Hermes. Hermes é um dos muitos deuses olimpianos e um dos que mais aparecem nas HQs da Marvel, apesar de não ser muito lembrado. O personagem teve participação na Guerra do Caos, após a guerra, esteve na luta dos deuses contra Nyx e ressuscitou de maneira corrompida, assim como os outros. Hermes também já foi mostrado percorrendo anos-luz de distância em segundos, indo da Terra até o Olimpo em instantes. Mesmo com o pé machucado, ele corre rápido o suficiente para explodir a casa que Ares estava construindo, aparentemente causando um estrondo sônico. Sem contar que ele já foi visto carregando outros personagens acima da velocidade da luz, coisa que muito personagem aqui da lista possui dificuldade em alcançar. Ele é o mais rápido dos deuses olimpianos e possivelmente o mais rápido de todos os panteões no geral, mas infelizmente não tem grandes feitos por falta de aparições. Mas quando os Celestiais foram até a Terra, ele lutou contra o Makkari, o que no mínimo implica que ambos têm as velocidades similares. Na verdade, durante vários momentos na história, os humanos confundiram Makkari com Hermes por conta da velocidade dos dois. Mas como Hermes é um deus e eles geralmente escalam acima dos Eternos e também dos Arautos de Galactus, eu deixei ele mais acima. Claro que nem todos os deuses são mais poderosos que os Arautos, o Ares está aí para provar isso. Mas como nesse caso estamos falando apenas de velocidade e o Hermes supera todos os demais deuses, eu acho sim que é justo colocá-lo acima do Surfista Prateado e do Makkari também. E finalmente entrando no top 3 da lista, eu coloquei o Corredor. Ele que é um dos anciões do universo, o último da sua raça, uma das primeiras da realidade e por isso a morte o presenteou
sonhou, junto com os outros anciões, com a imortalidade. Assim como os outros anciões, ele decidiu dedicar a sua vida a uma atividade, no caso, correr, visando ser o velocista mais rápido do universo. E é até mesmo um pouco difícil falar a respeito da sua velocidade, já que por muito tempo ele esteve em posse da Joia do Espaço. E assim como outros anciões, pode ser que ele estivesse usando o artefato para aumentar a própria velocidade inconscientemente. Mas como isso nunca ficou cravado nas HQs, eu vou supor que ele estava usando sua velocidade natural mesmo. Até porque, em teoria, ele estava se teleportando para o local que desejava. Então os feitos dele correndo nas páginas dos quadrinhos, sem envolver teletransporte, são dele mesmo. E olha, se tem uma coisa que ele não é lento, onde ele já se encontrou com o Surfista Prateado no espaço e ele simplesmente brincou com o Arauto de Galactus. Mesmo com o surfista tentando se manter de pé, o corredor estava até mesmo impedindo o personagem se manter em sua prancha ao mesmo tempo que desviava das suas rajadas cósmicas. Makari e o corredor já se encontraram também, e o Eterno afirmou que nunca tinha conhecido alguém tão rápido quanto ele. O corredor e o primeiro lugar aqui da lista correram lado a lado, mas no final ele foi superado, então em primeiro ele com certeza não pode ficar. E levando em consideração que ele superou o quarto e o quinto aqui da lista, a sua posição acima deles é um fato também, mas eu confesso que fico na dúvida entre ele e o Hermes. Mas por falta de aparição do Deus da Velocidade, eu decidi deixar o corredor em terceiro lugar, apenas perdendo para os dois próximos que, assim, são bem difíceis de superar em questão de velocidade. Falando neles, a medalha de prata vai para o personagem Borrão. E aqui vale ressaltar que existe mais de um personagem que assumiu o nome Borrão, mas eu vou falar daquele que esteve presente na saga Heróis Renascem em 2021. Ele é o velocista que faz parte do Esquadrão Supremo, uma equipe que parodia a Liga da Justiça, e ele seria a versão do Flash. Logo na apresentação dele, já vemos o quanto a sua vida é monótona, nem mesmo conseguindo jogar online porque a internet não acompanha sua velocidade. Ele venceu brincando uma luta contra uma vilã que era a fusão da Feiticeira Escarlate com o Mercúrio. E durante essa batalha, ele afirmou já ter corrido do fim de um multiverso para o próximo, lutando contra a morte e os seus poderes, além de já ter corrido através do tempo para parar o Doutor Destino 2099 e salvou a história americana que estava sendo corrompida. Mas isso são citações, o mesmo já foi mostrado derrotando o motoqueiro fantasma em uma corrida, já que nessa realidade ele não usa sua icônica moto. E falando sobre realidade, o mesmo também já postou uma corrida com a Eternidade e foi mostrado na frente da entidade que personifica tudo. E por conta de tudo isso que eu comentei, muitos o consideram como o personagem mais rápido da Marvel, e realmente, o feito de atravessar o multiverso pesa muito na hora de colocá-lo na lista. Ele só não vai pegar a primeira posição por conta do próximo, que é quase insuperável, sendo ele Buried Allen. Pois é, o primeiro lugar da lista é ninguém mais, ninguém menos que o Flash, o velocista escarlate da DC, ou pelo menos uma homenagem a ele. Buried Allen é um velocista amnésico que surgiu no universo Marvel durante uma tempestade elétrica, sem memórias claras de quem ele é. Apenas lembrando que o seu nome soava como Buried Allen, e que ele estava correndo para salvar o seu próprio universo. E isso claramente é uma homenagem da Marvel ao personagem que havia morrido durante a Crise das Infinitas Terras, correndo contra uma das máquinas do Anti-Monitor. Ele aparece vestindo um uniforme vermelho e amarelo rasgado, com botas amarelas e um cinto com um raio, deixando extremamente claro quem ele é. Mas eu não vou estar colocando ele aqui meramente porque ele é o Flash. Ele provou ser o mais rápido da editora. Nesse momento, o corredor havia orquestrado uma corrida com os seres mais rápidos da galáxia, e foi nesse momento que o Buried Allen apareceu e venceu todo mundo, o que inclui os personagens anteriores aqui da lista. Todos ficaram extremamente impressionados, afinal ninguém o conhecia e ele saiu na frente de todos e decidiram fazer uma segunda corrida. Dessa vez ele participou desde o início e continuava na frente da maioria, lado a lado com o corredor e com o Makari, que eram os mais rápidos participando. Mas os participantes estavam sendo atacados e o Buried Allen sacrificou a sua posição na corrida para salvar todo mundo e voltou a desaparecer. Chega a ser um pouco engraçado que o personagem mais rápido na Marvel seja tecnicamente o Barry, mas fazer o quê? No fim, é ele que termina o vídeo de hoje, então se gostou já sabe, deixa o like aí embaixo e comenta qual desse personagem você acha que é o mais rápido e se concorda com a minha lista. Também manda para aquele seu amigo que não entende nada de quadrinhos e ajuda o canal a continuar crescendo. Valeu e até a próxima!